Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, eu preciso servir a Deus com temor. Eu preciso andar nos caminhos de Deus com temor. E ele diz aqui no versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Outras palavras, se o reino de Deus que eu recebi, de fato e de verdade, se eu recebi, então há em mim um fogo consumidor, aonde a força do mal não vai prevalecer. As pragas, maldições, as lutas, nós vamos vencer. Por quê? Porque eu priorizei o reino de Deus, um reino inabalável. O reino de Deus, ele é inabalável. Ninguém consegue destruir o reino de Deus. Lá em Gálatas, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13, diz assim, Colossenses 1,13, diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Olha só. Por que eu recebi um reino inabalável? Porque eu recebi primeiro, porque Deus primeiro me libertou do reino das trevas, do império, reino, império. Quer dizer, outrora eu estava no império, no reino das trevas, mas Deus me tirou do reino das trevas e me colocou num reino inabalável. Quer dizer, quem vive no reino das trevas é abalado. É óbvio que nós conseguimos entender, se eu recebi um reino inabalável, porque outrora eu estava num reino que se abalava. E aqui em Colossenses, do capítulo 1, do versículo 13, diz assim, ele nos libertou do império, do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Então, nós fomos tirados das trevas, de um reino que vivia sendo abalado, com problemas, um reino que vivia sendo destruído por um vício, por uma traição, e fomos levados para um reino inabalável, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor Jesus. Agora é óbvio que quando nós fomos tirados do reino das trevas, quando Deus nos tirou das trevas e nos levou para o reino inabalável, o reino dos céus, nos colocou, nos mostrou a salvação, é óbvio que o diabo, ele vai tentar nos tirar de novo do reino dos céus, para que voltamos a sofrer no reino das trevas. Pois é assim, às vezes tudo vai bem, a pessoa, ela resolve, ela decide, fala, não, a partir de hoje eu não vou mais beber, a partir de hoje eu vou largar a bebida, vou largar o vício, e ela começa, e o diabo sabe que aquilo desagrada a ele e agrada a Deus. Então o diabo vai fazer de tudo usando pessoas para que ela volte a beber, para que ela volte a fumar, para que ela volte a usar drogas, para que ela volte a trair. É o casamento. Está lá o rapaz, o jovem casa com a moça, está lá um casamento perfeito, um casamento bacana, um casamento fiel. De repente entra uma outra pessoa no meio da relação. Por quê? Não é a pessoa, mas o diabo não quer que aquele casamento continue, que aquela casa venha permanecer, porque esse é o trabalho do diabo. O diabo não está preocupado em você estar na igreja. Você diz, eu sou uma pessoa boa, mas você, por ser boa, continua fazendo a vontade do diabo. Por isso que nada funciona. Então, é o casamento, é a pessoa que ela teve um casamento. Eu atendi pessoas, falaram, pastor, olha, eu já tive um casamento muito abençoado. A pessoa que estava do meu lado era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa compreensiva, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que eu gostava de ouvir. Não tinha defeito a nossa relação. O nosso casamento era perfeito, pastor. Mas de repente entrou uma pessoa e no meio dessa relação e acabou com o casamento. Acabou. Então, e até hoje
Eu não entendo por quê. Mas não é a pessoa, mas o diabo faz isso na relação com Deus também. Você está bem na igreja, você está bem na presença de Deus, de repente surge um problema e você deixa de buscar ou priorizar o reino de Deus, aquilo que é importante, e acaba se voltando para o reino das trevas. Então por isso que você deve cuidar muito em priorizar Deus na sua vida. Deus tem sempre que estar em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser inabalável. Virá os problemas, virá as dificuldades, virão as lutas, mas você vai passar junto com Deus. Você vai lutar, você vai vencer esse deserto junto com Deus. Você não vai se deixar ser abalado por esse problema. Então ele